Olá, seja muito bem-vindo à minha aula. Este vídeo é a gravação da aula ao vivo que rolou no Zoom. Se você quiser participar das próximas, interagir comigo ao vivo e praticar junto, me segue lá no Instagram, @japonescomjenny. É por lá que eu aviso a data da próxima aula e envio o link para você se inscrever e receber o acesso ao Zoom, tá bom? Bons estudos e aproveite a aula! Deixa eu compartilhar material aqui. Tadã! Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Tarararã. Então, hoje, o nosso tema é autoapresentação. Aprender autoapresentação é o primeiro passo, né, de todos, porque quando você encontrar com um japonês, a primeira coisa que você vai fazer é cumprimentar, né? Olá! E depois falar o seu nome, né? Então é o básico do básico. Então, se quiser criar mais laços, né, fazer intimidade, ter mais, fazer amizade, ter mais conexão, se quiser ter mais conexão com o japonês, aí o próximo passo é falar de onde você fala da sua profissão, o que você gosta de fazer ou não gosta de fazer, né? Aí, para puxar assunto, né? Para rolar uma conversa aí, é bom começar com autoapresentação, né? Se apresentar. Então, a gente vai aprender as estruturas essenciais para você conseguir falar tudo isso. Seu nome, de onde você acho que não sei se tinha idade, porque idade é aquela coisa, né? Um assunto delicado. Não sei se aqui no Brasil mas no Japão, geralmente, principalmente mulher, não gosta de revelar a idade, né? Então, às vezes, melhor nem falar para a pessoa, né, ficar assim, nossa, será que eu também tenho que falar minha idade, né? Então, idade, talvez acho que eu não coloquei por causa disso, sabe? Hoje, não, falar idade. Qualquer coisa fala assim, segredo. Ou adivinha a minha idade, assim, né? Eu E não- mando só o emoji de um sanduíche. É, mas então, é essencial. Geralmente, quando temos amizade, eu não digo não. Não digo não. Eu, assim, não sou obrigada a dizer a minha idade. Ah, então aqui no Brasil também igual o Japão, né? E assim, é bom também aprender para quem quiser um dia, né, trabalhar lá no Japão e quer fazer uma entrevista de emprego, também é bom saber falar, né? Então, assim, essencial mesmo. Tá, aqui eu já tinha colocado, né? Esse material depois eu vou mandar no grupo, tá? Então você vai receber. Mas já deixe caderno, alguma coisa, caneta, alguma coisa assim do seu lado, que a gente já vai fazer, você vai fazer própria frase hoje. E a gente vai praticar isso, né, em voz alta. E talvez essa tela aqui, né, do PDF que eu estou mostrando, não vai caber tudo. Então já deixa anotado aí também. Memo. Como é que fala memo em português? Memo suru Ah, tipo anotar mesmo. Acho que é anotar mesmo em português. Tipo, tomar nota? anotações. Isso, Júlia. Em japonês, fala memo suru. Deixa eu anotar aqui no Mesmo, Ciro. chat. Abri até meu caderno aqui, deu até saudade. Memo suru. Completo seria com a partícula O. Memo o suru é anotar. Memo suru. É para você fazer isso aí, ó. Memo o suru. Anota aí. Memo shite kudasai. Então vamos lá. Autoapresentação em japonês é 自己紹介。自己紹介. Olha para você ver. Em português, escreve assim, ó, desse tamanho, autoapresentação. Em japonês, é só
esse quatro kanjis aqui, ó. Só quatro kanjis aqui, aí vira autoapresentação. Jiko shokai, tá? E o verbo, né, se apresentar, é só acrescentar a palavra suru aí no meio. Peraí, como é que eu vou escrever? Eu queria anotar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Tá aparecendo essa coisinha, essa janela de nota? Sim. Tá, então eu vou escrever aqui. Jiko shokai o suru. Jiko shokai o suru. Aí virou o verbo. Se apresentar. E aqui tá no informal. No japonês tem isso, sabe? Linguagem mais formal e linguagem mais informal. Desse jeito, dessa terminação aqui, verbo suru, que significa fazer, tá no informal. Então, como é que fala de um jeito mais bonitinho, mais educada? Eu vou me apresentar de koshokai o shimasu, shimasu. Quando o verbo, então, suru, que é o verbo fazer em japonês, se transforma na versão mas no final, a gente chama isso aqui de verbo na forma mas. Shimasu, quando termina assim, quer dizer que a frase está na forma formal. Você está falando de um jeito mais formal, mais educado, tá? Shimasu. E essas formas eu ensino no meu curso, todas as formas de verbo. Então, jiko shoukai o shimasu. Se você falar assim para um japonês, ele vai entender que você vai se apresentar. Jiko shoukai o shimasu. Passo 1. Tu, 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 tu. Saudação inicial. Para começar a sua apresentação, você vai usar essa expressão aqui, ó. Domo, hajimemashite. Domo, hajimemashite. Tá? O que significa cada coisa? Né? Então, domo, essa parte, domo, significa olá. É isso. De um jeito mais formal. Estou falando olá de um jeito mais formal. Domo, domo. Então, você pode usar só isso também no dia a dia, né? Para falar olá para o japonês. Domo, domo. E geralmente, a gente tem a mania de inclinar um pouquinho a cabeça. Esse gesto a gente chama de eshaku. A gente faz isso. Domo, domo, tá? Esse é cultural. Aqui, quando você vai falar olá, assim, geralmente faz o quê? Tipo, são um gesto de mão, né? Talvez. Olá, oi, beleza? Assim, né? Oi, beleza, tudo bem? Oi. E aí? É assim, no Japão é assim, curvando um pouquinho a cabeça. Domo. Aí vai dar uma boa impressão. Tá. E segunda parte, hajimemashite. Hajimemashite. Essa parte quer dizer, então, muito prazer. Se traduzir mais ou menos uma expressão equivalente, né, em português, seria isso, muito prazer. Originalmente, essa palavra, hajimemashite, na verdade, quer dizer primeira vez te vejo. Que aqui tem a palavra hajime, né? Hajime, que significa começo, início, ou primeiro, né? Primeira vez. Tem esse sentido. Então, hajimemashite, no fundo, tem esse sentido, esse significado. Primeira vez estou te conhecendo, estou encontrando com você. Aí, se traduzir né, com a expressão mais ou menos equivalente em português, seria muito prazer. Mas literalmente não tem esse significado, tá? Uma expressão equivalente. Então é isso. Hajimemashite. É muito prazer. Tipo, primeira vez que te vejo. Então, essa expressão completa quer dizer isso. Olá, muito prazer, tá?
Sensei, eu sempre tenho que usar domo no início? Não, não necessariamente, tá? Não é obrigação, não. Como eu já falei, domo significa olá, só isso. Então, se quiser falar assim, olá, muito prazer, aí você usa. E fica de um jeito mais completa, né? E como eu falei, domo é um oi, olá, da forma formal. Então, essa frase toda fica um pouco mais formal. Domo, hajimemashite. Mas sem domo também funciona. Só assim, hajimemashite também não tem problema, tá? Ou você pode colocar também, que mais? Boa tarde, muito prazer. Como é que fala boa tarde em japonês? Quem sabe? Pode escrever aí no chat ou falar. Lá? Boa tarde. Como é que fala boa tarde em japonês? Konnichiwa. Isso. Pode colocar isso no início também, se for à tarde, né? Konnichiwa, hajimemashite, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo para você começar a se apresentar de uma forma mais educada, né? Anotou? Beleza? Até aqui, ok? Tem alguma pergunta? Então, vou continuar. Passo 2: dizer seu nome. No Japão, o nome geralmente vem antes do sobrenome. Mas, para estrangeiros, pode ser dito de maneira natural. Então, para vocês, você pode falar seu nome primeiro, né? O primeiro nome, e se quiser falar o seu sobrenome também, tudo bem, não tem problema. Mas geralmente, os estrangeiros têm costume de falar só o primeiro nome, sabe? E realmente, para os japoneses ouvir e entender. Já para entender o nome estrangeiro já é difícil. Aí, quando o pessoal fala o nome completo, aí nossa cabeça buga, entendeu? Aí, peraí, porque vocês têm muito sobrenome, né? Tem sobrenome do meio e mais sobrenome, sei lá, não é? Tem gente que tem 3, 4 sobrenomes. Aí é impossível, né? Então, pode falar só o seu nome, não tem problema, tá? O primeiro nome. E quando o japonês se apresenta para o japonês mesmo, né? Japonês e japonês se apresentando, o que que acontece? Fala sobrenome primeiro e depois o primeiro nome. Então, é contrário daqui do Brasil. Fala sobrenome. Tem gente que fala só sobrenome e não fala nem primeiro nome, sabe? Mas isso depende de cada um, né? Por exemplo, quando eu vou me apresentar para alguém assim da empresa, né, um executivo, o ambiente de tipo reunião de trabalho, uma coisa um pouco séria, eu falo só meu sobrenome. E eu não falo meu primeiro nome, não. Mas quando eu tô, sei lá, eu tô num aquele boteco estilo japonês, izakaya, que chama. Tô lá no izakaya com meus amigos, aí chegou uma pessoa que eu não conheço. Aí, como o ambiente é mais relaxado, né, tem meus amigos perto e tal, aí talvez acho que eu vou me apresentar falando só meu primeiro nome. Então, depende da situação também, sabe? Se for numa situação assim, na escola. Eu tô na escola, tô na faculdade, aí vou me apresentar para os meus colegas, primeiro dia de aula. Eles não me conhecem, eu vou me apresentar, aí talvez nesse caso eu vou falar os dois, né, meu sobrenome e primeiro nome. Mas o que eu queria te dizer é que a parte cultural, né, do Japão, japonês tem costume de falar sobrenome primeiro e depois primeiro nome, tá? Então, nesse caso aqui, vamos colocar só o seu primeiro nome para começar? Então, meu caso fica assim: Jennifer des.
Jennifer des. E esse des no final, o que que é isso? Esse aqui é um verbo auxiliar que deixa a frase mais formal. Estou dizendo aqui para afirmar alguma coisa. Então, nesse caso, eu estou afirmando que eu sou Jennifer, né? E para dar, então, esse efeito, né, de afirmar alguma coisa, vai precisar desse verbo auxiliar, des, no final. Jennifer, des. A pronúncia é até aqui, ó, até S. Você vai pronunciar até S. Esse U no final, a vogal U no final, você pode até cortar na hora de pronunciar, para soar mais natural, tá? Se pronunciar, tá errado? Não, não tá errado. Você vai falar desu, assim, só que não soa natural. Então, sou a Jennifer. Jennifer des. Sou, por exemplo, sou Samily. Samily des. Sou Nandinho. Nandinho des. Então, vai falar assim, bem simples, né? Então, quando coloca des no final, isso quer dizer que você está se apresentando de um jeito mais formal, tá? Sem des, então fica informal. Simplesmente falar, né, falar solto assim seu nome. Ah, Jennifer, né? Tipo, aponta você mesma. Lá no Japão aponta assim, né? Aqui no Brasil, como é que você aponta você mesmo? Tem algum gesto? Tipo assim? Assim? Não sei. No Japão é assim, ó. Eu. Até toca no nariz assim. Eu. Jennifer, des. Rosemary, sim, a aula vai ficar gravada, mas eu ainda não sei aonde eu vou postar. Com certeza, quem é meu aluno, eu sei, né? Vocês sabem que eu sempre gravo a aula e eu deixo lá na plataforma, né, do curso. Agora, como esse aqui é aula aberta para todo mundo, eu quero disponibilizar para vocês que não são ainda meu aluno. Aí, nesse caso, eu estou pensando aonde que eu vou postar, sabe? Talvez vai ser postado no YouTube, com cortes, né? Talvez, porque a aula vai ficar muito grande. Mas tô pensando, sabe? Mas vai estar gravado e você vai conseguir assistir depois, tá? Pode ficar tranquilo, Rosimede. Então tá, então o segundo passo é isso. Falar o seu nome. E aí, quem já, né, estuda japonês, deve ter pensado assim, mas sensei, cadê o watashi wa no início, né? Para quem não sabe, o que é esse watashi wa? Watashi Eu, wa quer dizer eu. eu, Isso, eu. Watashi é eu. E esse wa é tal da partícula. Partícula, esse elemento gramatical existe no japonês, mas não existe no português, né? Por isso que não tem tradução, não tem como traduzir. Mas o que eu posso dizer aqui, esse wa é para indicar o assunto principal agora, de que você vai falar agora. Então, se eu traduzir mais profundo essa parte, watashi wa, quer dizer, tipo, oh, falando sobre mim, eu sou fulana de tal. Então, esse wa tem esse poder, sabe, de indicar, mostrar o assunto principal do momento. Então, poderia dizer assim também, ó, watashi wa fulano de tal, des. Colocar seu nome aqui no meio. Watashi wa tatatata des. Assim também fica legal, tá? Só que eu, particularmente, eu não falo. Porque quando colocar o watashi wa, fica muito no estilo quadrado, sabe? Estilo apostila tradicional. No dia a dia, a gente não fica falando muito watashi wa não sei o quê. Watashi wa tatatá. Watashi wa ppp. Anata wa, que é você, né? Anata wa papapá. A gente não usa muito isso no dia a dia, sabe? Para chamar alguém,
né? Ah, você. Se for alguém que você já conhece o nome, a gente chama pelo nome e não usa a palavra você no dia a dia, sabe? E o watashi wa também não fica falando, ah, eu sou não sei o que, eu faço eu também soa muito infantil, sabe? No japonês, né? Por isso que no dia a dia não usa muito. Então, usar uma vez, duas vezes, ok, tá? Então, nesse caso, né, é a primeira vez que você está se apresentando, então, ok, pode usar. Watashi wa fulano de tal, des, não tem problema. Só que próxima frase, se você começar de novo com watashi wa, aí já fica um pouco assim, sabe? Watashi wa, eu de novo, sabe? Não é que, eu não tô falando que não é errado, tá errado. Não é errado. Pode usar, não tem problema. Só que vai ficar muito repetitivo, é isso que eu tô falando. Então tá, então já vai aí, ó, escrever aí no seu caderno já essa estrutura aqui com seu nome. Coloca seu nome des. Se quiser usar o atashi wa antes, não tem problema. Coloca assim, watashi wa fulano de tal des. Vou esperar um minutinho para você escrever aí, porque você vai falar isso, tá? Já já você vai falar isso. A gente vai praticar mesmo. Você vai abrir aí o som, a voz e se apresentar para mim, para todo mundo, né, que tá aqui. Se não souber ainda escrever em japonês, escrever katakana, coloca em letra romana mesmo, tá? Alfabeto mesmo. Eude, boa pergunta. Professora, a letra U no final das palavras costuma ser mudo, assim como em domo arigatou gozaimasu. Sim, tem mesmo. Mas principalmente a palavra masu e desu, tá? Mas, des. SU, quando tá assim, ó, SU. Mas, shimasu, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, suru, não tem como cortar o não. Sur, vai virar sur. Aí não dá. Suru. Então, quando o tá junto com o S, aí sim vira mudo. No final da frase, né? Então, vamos continuar? Terceiro passo. Falar sua nacionalidade. Para falar sua nacionalidade, basta adicionar Jin. O kanji é kanji de pessoa. Esse aqui, para quem não conhece, é kanji de pessoa. Jin, ao nome do país. Então fica assim: seu país mais Jin. E finalizar com des para soar mais educado, polido, né? Então, exemplos. ブラジル人です。ブラジル人です。Quer dizer, sou brasileiro ou sou brasileira. ブラジル, escreve assim, tá? ブラジル人. Agora, quando você quer falar, ah, sou italiano. イタリア人です。イタリア人です。Eu sou italiano. Assim por diante, né? Eu sou francês. フランス人です。Vou colocar aqui. フランス人です。Sou francês. Sou japonês. 日本人。日本人です。Entendeu?
E esse kanji aqui, então, né, esse kanji de pessoa, quando está ligada com nacionalidade, nome do país, a leitura é jin, né, como a gente acabou de ver, né? Só que quando tá... Ixi, o que é isso? Como é que apaga isso? Ai, arigato. Obrigada. Só que quando tá sozinho esse kanji, aí a leitura muda, tá? A leitura vira... Deixa eu ver aqui. Hito. Quando esse kanji de pessoa tá sozinho, a leitura é hito, hito, que significa pessoa, tá? E mesmo kanji, só que a leitura muda. Então, coloque aí no seu caderno, sou brasileiro. Brasil desu. Anota aí. Brasil desu. Sensei, eu posso usar watashi wa no início? Pode. Se quiser usar, pode, tá? Watashi wa, né? Eu sou. Essa parte. Eu sou brasileiro, brasileira. Watashi wa Brasil desu. Pode falar assim também, tá bom? Pode falar. Vou esperar para você anotar aí, tá bom? Ok, então vamos seguir? Escreveu aí, né? Já foi passo 3, agora passo 4, hein? Agora passo 4. De onde você é? Para dizer sua cidade, estado, né, ou país de origem, vamos usar a estrutura. Tcharam! Hoje a gente vai usar a estrutura Shushin desu, tá? Tem outros jeitos de dizer, mas aqui, hoje, a gente vai aprender essa versão. Lugar, Shushin desu. Tá? Esse kanji, dois kanjis aqui, você vai ler como Shushin. Shushin, tá? Shushin, então, quer dizer, na verdade, é terra natal. Onde você nasceu. A sua lugar de origem tem esse significado. Então, se você quiser colocar aqui no lugar o país, tudo bem, coloca o nome do país, né? No caso de vocês é Brasil, né? Brasil. Então, Brasil出身 desu, quer dizer, eu sou do Brasil. Se quiser colocar o estado, né? Eu sou de São Paulo. Aqui, esqueci que eu tinha colocado exemplo aqui. Brasil Shushin desu. Né? Eu sou do Brasil. Se quiser colocar estado, você coloca então o nome do estado e depois completa com essa palavra. Shushin desu. Então aqui eu coloquei São Paulo Shushin desu. E de novo, né? Esse des no final, como eu já falei, é só para indicar, mostrar que você está falando de um jeito mais educado, tá? Tá mais polido. Então, São Paulo, Xuxin desu. São Paulo podia ser cidade também, né? Tem cidade de São Paulo, né? Então, vamos separar isso? Se quiser falar do estado de São Paulo, aí você fala São Paulo, Chu. Essa palavra Chu significa estado. Vou escrever katakana aqui também. São Paulo e kanji Chu. Esse kanji você vai ler assim, ó. Quem já sabe hiragana, esse kanji aqui é kanji de shu, que significa estado, tá? Shu. São Paulo, shu, shu,
Shushin desu. Poderia falar assim também. Eu sou do estado de São Paulo. São Paulo Shushin desu. E quando quer falar de cidade, cidade de São Paulo, aí você usa a palavra shi depois. Deixa eu separar. São Paulo shi Shushin desu. São Paulo shi. Agora o kanji de cidade é esse aqui. E você vai ler esse kanji assim. Shi, cidade. São Paulo shi. Cidade de São Paulo. Rio de Janeiro shi. Cidade de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro shu. Estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais, por exemplo, que é meu estado. Minas Gerais. Opa, katakana. Minas Gerais, shu. Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, shu. Shushin desu. Sou do estado de Minas Gerais, tá? Se quiser especificar o estado e a cidade, aí como é que faz? Aí aqui eu coloquei exemplo, né? Por exemplo, Brasil no São Paulo Shushin desu. Então, aqui, essa palavra, essa frase quer dizer, eu sou de São Paulo, do Brasil. Se traduzir literalmente, fica assim. Brasil no, essa parte, esse início significa do Brasil. São Paulo é São Paulo. E Xuxim desu é essa estrutura que a gente está aprendendo, né? Para falar da sua origem, de onde você é, né? Cidade ou estado. Então, poderia falar assim também. Nesse aqui, talvez é para quem já está um pouco avançado no japonês. Ah, esse aqui eu não consigo montar essa frase ainda. Então, faça essa versão. Coloca só o nome da cidade, ou só o nome do estado, ou só o nome do país e acrescenta essa estrutura. Shushin desu no final. Então, vamos fazer isso? Pode escrever aí, ó. Mão na massa. Faça a sua versão. Pode escolher. Pode falar ou sou sua cidade, ou sou estado, ou sou país, Brasil mesmo. É só para você treinar. Ah, sensei, mas eu não sei escrever em katakana. Como é que fala minha cidade? Então, coloca em português mesmo. Essa parte depois você aprende. Vou dar um minutinho para você escrever aí. Pode escrever mesmo, porque no finalzinho a gente vai praticar, hein? Eu vou pedir para você abrir o som aí para você se apresentar. Então, vamos continuar? Já foi passo 4, né? Até agora, então, você já aprendeu como começar a autoapresentação, né? Aquela saudação inicial, já sabe falar seu nome, já sabe falar sua nacionalidade, e agora você já sabe falar de onde você é. Agora, passo 5. Você vai aprender a dizer onde você mora. Né? Se quiser dizer onde mora, usa ima. Essa palavra ima significa agora, tá? Ima, lugar. Ni sunde imasu. Ima, lugar. Ni sunde imasu. Então, exemplos. Ima, Nihon ni sunde imasu. Atualmente moro no Japão. Ima, Belo Horizonte ni sunde imasu. Agora, né, atualmente moro em Belo Horizonte. Então fica assim. Quando você começa com essa palavra ima, então dá esse sentido, né? Atualmente eu moro em tal lugar. Ima tatata ni sunde imasu.
né? Porque às vezes você mora num estado, numa cidade, mas agora está morando em outro lugar, né? Isso acontece demais, né? Então, você pode falar assim, usando, né, a frase anterior, nesse passo 4, você fala onde você nasceu, e aqui, se o lugar que você está morando atualmente for diferente, aí você usa esse passo quinto, né, quinto passo, onde você mora atualmente. Ah, ima, tal lugar, ni sundeimasu. Então, pode fazer essa frase também, gente. Coloca, então, lugar que você mora aqui, ó. Vou te colocar país, ou estado que você mora, ou cidade. Se não souber falar em japonês, coloca em português mesmo, nome da sua cidade. Depois eu vou mostrar o exemplo, né, completo. Vou esperar um tempinho para você escrever. Então, bora agora, passo 6. Falar da sua profissão. Para falar sua profissão, basta adicionar des depois da palavra correspondente, que é essa aqui, profissão, né? Então, sua profissão, des. Só isso. Tranquilo, né? E de novo, quem está entrando agora, esse des é um verbo auxiliar, né? É o verbo que afirma alguma coisa. Então, nesse caso, minha profissão é tal coisa, né? Esse é tipo o verbo des. E quando a frase termina com des, isso quer dizer que a frase está na forma formal. Você está falando de um jeito mais educado, tá? Flávia, deixa eu pesquisar então como fala biomédica em japonês. Tem duas versões. Eu vou colocar duas para você. Aí você escolhe qual que você gostou mais. Biomedicina. Primeira versão. Essa aqui, ó. Biomedical Kagakusha. Biomedical Kagakusha. Essa é a primeira versão. E a segunda versão é essa aqui, ó. Que é mais tradicional, né? Tudo em japonês. Rinsho Kensa Gishi. Rinsho Kensa Gishi. Esse aqui tá misturado com Japanglish, né? Qual que você gostou mais, Flávia? Biomedical Kagakusha ou Rinsho Kensa Gishi? Mas esse aqui, esse segundo, na verdade, é como fala, técnico de exames clínicos, sabe? Não sei se esse é o caso. É, eu faço exames. Eu acho que seria melhor o segundo, mas o primeiro é mais mais fácil de falar. É difícil, né? Isso aqui. Mas é isso aí. Quem mais? Alguém tem pergunta? Ah, tá. Como fala? Massoterapeuta. Ah, deixa eu ver. Massoterapeuta também é bem específica, né? Aí, Sammy, talvez massoterapeuta mexe com massagem geral, não é? Isso. Então, esse aqui, ó. Deixa eu escrever. Massadishi. Massadishi. Massagem. Shi. Adishi. É. Massadishi. Massadishi. Massoterapeuta. Massagem. Deixa eu anotar aqui. Ah, deixa eu ver. Letícia. Estudante de línguas estrangeiras. Aí, Gaikokugo, Gaikokugo no gakusei. Fica assim, Lelê. Estudante de língua estrangeira. Gaikokugo ka
no gakusei. Você sim. E que mais? Deixa eu ver se alguém escreveu mais aqui. E como será a pergunta? Qual a sua profissão? Ah, boa. Tem vários jeitos de perguntar, sabe? O mais básico de todos é esse aqui, ó. O shigoto wa nan desu ka? Por exemplo, né? O shigoto. Qual é seu trabalho? Né? Se traduzir literalmente, fica assim. O shigoto wa nan desu ka? Qual é seu trabalho? Ou, outra versão. Shokugyo wa vamos colocar a palavra go no início para ficar mais educada. Go shokugyo wa nan desu ka? Go shokugyo wa nan desu ka? Essa aqui que é a forma de perguntar a profissão, tá? Primeira forma, o shigoto wa nan desu ka? O shigoto quer dizer seu trabalho, né? Qual é seu trabalho? O shigoto wa nan desu ka? Colocando essa palavra o antes da palavra shigoto, que eu trabalho, a frase fica mais educada. E outra versão um pouquinho mais avançada, porque essa palavra shokugyo é uma palavra avançada, que é profissão. Né? Go shokugyo wa nan desu ka? Então, quando pergunta assim, você está perguntando qual é a sua profissão. E essa palavra go que eu coloquei antes da palavra profissão, né? Shokugyo. Shokugyo, isso aqui que é profissão. Esse go também a gente coloca antes da palavra para ficar mais educada, né? Respeitosa. Então tem essa versão e essa aqui, tá bom? Para perguntar da profissão. Radiologista. Gente, vocês são muito especialistas mesmo, né? Eu não sei. Peraí, deixa eu pesquisar. Radiologista. Radiologista. Ó, isso aqui, ó. Achei. Houchasen, deixa eu escrever. Houchasen Gishi. Espera aí que eu vou escrever em Romaji para você, tá? Não, não se assusta, não. Kanji. É, Houchasen Gishi. Esse aqui, ó, radiologista. Houchasen Gishi. Então, você vai falar assim, né? Houchasen Gishi desu. Tem mais? Vamos falar, profissão. Controle de qualidade. Gente, desculpa, mas acho que eu não conheço. Controle de qualidade como é que é? Que tipo de trabalho que é? Eu não conheço. Esse para ver se o produto tá bom e tal? É isso? Tipo, no contexto de indústria, assim, laboratório, indústria, você vai ver o controle de qualidade no geral, assim? Acho que no japonês poderia falar produção industrial, né? Isso mesmo. 品質管理者 かな? Deixa eu colocar aqui. 品質管理者. Acho que é isso aqui, ó. 品、品質管理者. Ó, 管理者. Isso. 品質管理者. Controle de qualidade. Ok? Eu esqueci de falar exemplos aqui, né? Deixa eu ler os exemplos aqui. Então, se você falar assim, sensei desu, tá falando, sou professor, professora. Engineer desu, aí você tá falando, sou engenheiro, engenheira. Gakusei desu, quando você fala assim, você tá dizendo que você é estudante. Gakusei desu. Pode colocar o watashi wa do início? Pode. Tá bom? Pode colocar.
Watashi wa, né? Eu sou, tá. Eu sou professor. Watashi wa sensei desu. Eu sou engenheiro. Watashi wa engineer desu. Eu sou estudante. Watashi wa gakusei desu. Pode falar. Eude. Exatamente, Eude. Perfeito. Quando você quer falar que você é estudante de tal coisa, né? Estudante de determinada área, então você fala nome da área e depois acrescenta partícula no. Deixa eu colocar aqui. Nome da área mais partícula no mais gakusei desu. Isso aí. Então, por exemplo, eu sou estudante de música. Música em japonês é ongaku. Ongaku no gakusei desu. Sou estudante de música. Sou estudante de economia. Economia. Keizai. Keizai no gakusei desu. Fica assim, tá bom? Isso é a mesma coisa também quando você vai falar que você é professor de tal coisa. Eu sou professora de japonês. Nihongo, é japonês, idioma japonês, né? Nihongo no sensei desu. Sou professora de japonês. Ah, sou professor de inglês. Eigo, é inglês. Eigo no sensei desu. Fica assim. Então, deu a parte da profissão também? Escreveu sua profissão? Então vamos continuar. Passo 7. Vamos falar o que você gosta. Para dizer algo que você gosta, usa a estrutura ga suki desu. Alguma coisa ga suki desu. Tá? Você vai utilizar a partícula ga aqui no meio e vai utilizar também o adjetivo suki. Deixa eu só responder a pergunta aqui. Qual a diferença da profissão sensei, né, que você queria escrever? Sensei e kyoshi. Sensei é professor, os dois são professores, né? Mas kyoshi, essa palavra é usada para falar da profissão mesmo. Por exemplo, tem um formulário, né, para você preencher seus dados, seu nome, endereço, sua idade, solteiro é casado, sabe? Esses documentos né, pelo menos uma vez na vida você tem que preencher. Aí vai ter categoria profissão, né? Também para você preencher lá. Aí nesse documento você vai usar a palavra kyoshi para preencher, para falar da sua profissão. Então, essa palavra kyoshi é usada mais nesse sentido, sabe? Para preencher formulário. É uma palavra um pouco mais formal, mais escrita, usado mais na escrita. Agora, para você chamar o professor no dia a dia, você nunca vai chamar o professor de kyoshi. Tipo, professor tal, né? Professor fulano. Você quer Kyoshi, nunca vai chamar assim. Sempre vai usar sensei para chamar, né? Jeri sensei, por exemplo, né? A diferença é isso. Então, sensei você vai usar mais no dia a dia, na conversação. Kyoshi é mais, como é que fala? Uma palavra para expressar mais categoria da profissão, sabe? O que eu estava falando, gente? Ah, a estrutura, né? Ga, suki desu. Então, você utiliza para falar do que você gosta. E essa parte do algo, alguma coisa, aqui hoje vamos usar só o substantivo, tá? Tem jeito de você usar o verbo também, mas nessa aula hoje eu não vou falar, não. Mas lá no meu curso tem, tá? Para aprender a falar dois jeitos. Então, exemplo. Anime ga suki desu.
Anime ga suki desu. Quando você fala assim, você está dizendo que você gosta de anime. Sushi ga suki desu. Sushi ga suki desu. Eu gosto de sushi. Nihon ga suki desu. Nihon ga suki desu. Eu gosto do Japão. É bem tranquilo também, né? Então, coloca aí, tenta criar uma frase falando que você gosta. Ah, é quem perguntou sobre a pronúncia do... Esqueci. Deixa eu procurar aqui. Eude. Eude tá aí ainda? Eu tá aí, né? Aqui, ó. Essa palavra ski também. Essa parte aqui, né? Do SU, ski. O fica um pouco mudo. Ski, ski, sabe? Pronúncia só S. SKI, assim, sabe? Ski, ski. E não fala suki, suki. É mais natural deixar o mudo. Ski. Cultura japonesa é assim, ó. Nihon bunka. Nihon bunka. Cultura japonesa. Nihon significa Japão e bunka. Bunka significa cultura. Eu gosto da cultura japonesa. Isso. Aí você coloca essa palavra aqui no algo. Aí fica assim: Nihon bunka ga suki desu. Ok? Vou continuar. Passo 8. Saudação final. Chegamos no final. Uhul! Então, para encerrar a apresentação de maneira educada, usamos o famoso Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Essa expressão tem vários significados, dependendo do contexto, sabe? Mas então, nesse contexto aqui de se apresentar, né, autoapresentação, vai significar como, tipo, espero ter uma relação boa com você, prazer em conhecê-lo, conhecê-la. Tem esse significado nesse contexto, tá? Yoroshiku onegai shimasu. Ah, sensei, eu já ouvi a versão de dozo, quer dizer, dozo, yoroshiku, dozo. Essa palavra antes. Eu já vi essa versão. Dozo, yoroshiku. Tá certo também? Tá certo. Colocando esse dozo antes, fica mais educado ainda, tá? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Isso é completo. Muito educado e completo. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Se quiser encurtar, pode falar só assim também. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Se quiser encurtar mais ainda, aí usa só yoroshiku. Yoroshiku. Só que soa um pouco mais casual, né? Yoroshiku. Então, na entrevista de emprego, na situação um pouco mais séria, melhor usar a versão completa, tá? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Agora, né, numa versão, ocasião mais descontraída, entre os amigos, você está conhecendo uma pessoa nova, né? Você está junto com os amigos e está conhecendo alguém nova, aí, dozo yoroshiku ou yoroshiku só, tudo bem, tá ok. Então, encerra assim, a autoapresentação. Exemplo. Exemplo completo aqui que eu fiz para você. Então, começa assim. Eu vou me apresentar primeiro para vocês, aí depois vocês vão se apresentar, tá bom? Então, começando. Passo 1, lembra? Saudação inicial. Domo, hajimemashite. Domo, hajimemashite.
Passo 2, seu nome. Imanishi Jennifer desu. Imanishi Jennifer desu. Agora aqui eu coloquei meu sobrenome também. Eu falei meu sobrenome primeiro e depois primeiro nome, né? Por quê? Porque eu já expliquei, né? No Japão, quando vai falar o seu nome entre os japoneses, geralmente a gente fala sobrenome primeiro e depois primeiro nome. Mas vocês que são, né, estrangeiros, pode falar só o primeiro nome mesmo, não tem problema. Não precisa falar sobrenome, não, porque é muito difícil para o japonês entender o sobrenome de vocês. Já o primeiro nome já é difícil, nome completo, então, a cabeça do japonês vai explodir. Então, vamos simplificar para eles, né? Beleza, então falei meu nome, Imanishi Jennifer desu. Terceiro passo foi nacionalidade. Brasil to Nihon no hafu desu. Eu fiz uma versão diferente, né, de vocês. Vocês podem usar aquele tararara jin desu, né, que é Brasil jin. Eu sou brasileiro. Brasil jin desu. Acabou. Agora, aqui eu fui um pouco mais avançada. Aqui eu estou dizendo que eu sou a mestiça do Brasil e o Japão. Brasil to, né? Brasil é Brasil, e Nihon é o Japão. Então, Brasil to Nihon, Brasil e Japão. No hafu desu. Hafu. Essa palavra hafu vem do inglês, que é metade, né? Half, metade. Então, quando você fala assim, você está dizendo que você é mestiça. Nesse caso, eu sou mestiça de, nessa partícula não, então tem esse sentido, né? Mestiça de tal país e tal país. Eu sou mestiça do Brasil e Japão. Brasil to Nihon no hafu desu. Agora, passo 4. De onde você é? Onde eu nasci? Brasil no Belo Horizonte Xuxin desu. Eu nasci em Belo Horizonte, no Brasil. Brasil no, do Brasil. Belo Horizonte, Xuxin desu. Nasci. Eu sou de Belo Horizonte, do Brasil. Se traduzir literalmente, fica assim. Mas você poderia ter colocado só o país, ou só o nome da cidade, ou só estado. Não tem problema, tá? Aqui eu tô mostrando mais exemplo de como fazer, né? Agora, passo 5. Falar onde você mora atualmente. Né? Aqui no quadro eu falei que eu nasci em Belo Horizonte, mas atualmente eu não moro mais em Belo Horizonte. Onde eu moro? Eu moro em atualmente, Minasushu no inaka ni sunde imasu. Então, a estrutura está aqui, né? Local ni sunde imasu. E qual é esse local que eu falei? Minasushu significa estado de Minas Gerais. Inaka, essa palavra significa interior, tá? Então, eu estou dizendo aqui, eu moro no interior de Minas Gerais. Então, esse no aqui tem sentido de português. Interior, Inaka, de, no, Minasushu, Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Ima, Minasu no inaka ni sundeimasu. Eu moro no interior de Minas Gerais atualmente. Passo 6. Falar da sua profissão. Nihongo no sensei desu. Professora de japonês. Número 7. O que que eu gosto? Kankoku dorama ga suki desu. Eu gosto de K-drama. Novela coreana. Meus alunos sabem, né? Na última aula até eu falei, né? Vocês.
Não paro de assistir, viciei nesse trem, oh, que perigo. Quem não quer viciar, não comece a assistir. Eu achei que eu nunca ia gostar da novela coreana. Ai, ai, eu fui assistir um. É um mundo sem volta. É, mudo sem volta. Já era. Pra que que eu fui assistir, gente? Não, não consigo parar mais. Ó, que trem perigo. E aí, último, finalizo então com a saudação. Yoroshiku onegai shimasu. Beleza! Já mostrei meu exemplo, né? Vocês agora conhecem um pedacinho de mim. Agora, é sua vez. Vamos lá praticar? Eu vou deixar aqui então, né, os passos. Você vai seguir. A gravação termina por aqui, mas depois todo mundo praticou a própria autoapresentação. Agora é a sua vez. Crie sua frase e treine bastante. Se você gostou da aula, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Bora aprender japonês juntos?